Olá, amados, a graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar mais uma breve meditação na palavra do Senhor. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 21, Jesus ele começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e ali sofresse nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e ali fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 22 e 23, a palavra do Senhor diz assim: Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor. Isso, de modo nenhum, irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. O interessante é que, nessa cena que nós acabamos de narrar, Pedro ele expressa um pensamento que, embora parecesse bem intencionado, um pensamento humano, esse pensamento ele contrapunha, ele era contrário ao plano de Deus quanto a Jesus sofrer e dar a vida pela humanidade. Presta atenção. Nesse texto, Jesus ele é enfático, ele é duro ao chamar essas palavras de influência satânica. Jesus, veja bem, ele é duro, ele é enfático quando Pedro chama ele à parte e diz assim: olha, que Deus não permita isso, Senhor. Isso, olha, de modo nenhum irá lhe acontecer. Jesus é duro, repreende a Pedro. Ele diz assim: olha, Pedro, sai da minha frente, Satanás. Você para mim é uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Satanás frequentemente se disfarça em conselhos aparentemente bons, mas que visam nos afastar da vontade de Deus. Quando nós damos mais atenção aos desejos humanos do que aos propósitos de Deus, nós corremos o risco de tornar-nos instrumentos de tropeço, mesmo que sem perceber. Amados, mais uma vez eu peço a sua atenção. Avalie a origem dos conselhos. Não aceite toda a sugestão apenas porque parece bem intencionada. Pedro, ele foi bem intencionado ali. Analise se esse conselho está alinhado com a palavra de Deus. Priorize as coisas de Deus. Quando for tomar decisões, pergunte-se: olha, isso aqui agrada ao Senhor ou apenas satisfaz aos interesses humanos?
seja radical com o pecado. Se algo o afasta da obediência a Cristo, rejeite-o firmemente. Tiago 4,7 diz assim: resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Lembre-se, grave isso na nossa mente e no coração. Nem todo conselho que parece bom, que parece sensato, vem de Deus. Precisamos discernir as vozes ao nosso redor, confirmando se estão de acordo com o coração do Pai. Quando contrariamos a vontade de Deus, nós nos tornamos pedras de tropeço, assim como Pedro, para o propósito do Senhor em nossa própria vida e na vida de outros. Que Deus possa abençoar a sua vida.